Está começando mais um Toque da Saúde Cast, um lugar para a gente conversar sobre saúde de maneira integrada. Quem está falando aqui é Rafa Brandão. Fala pessoal, Edma Alves aqui, sejam bem-vindos a mais um episódio do Toque da Saúde. Muito obrigada. Pessoal, a gente atingiu uma marca redonda muito importante de seguidores. Vocês estão ajudando muito a gente, compartilhando nosso conteúdo, se inscrevendo. Então, desde que a gente começou a pedir, a gente já dobrou o número de inscritos no Spotify. Então, a gente pede para você, por favor, caso você ainda não siga, aperte o botão de seguir. Se puder avaliar o episódio, ajuda a plataforma a enviar esse conteúdo para mais pessoas também. Então, continuem compartilhando esse conhecimento, por favor, que vocês estão ajudando muito a gente. Também lembrando que a gente está na plataforma do Spotify, do Apple Podcast, entre outras plataformas de áudio. Nós também estamos no YouTube, galera. Além do nosso site, www.toquedasaude.com.br. Isso que a Edma falou é muito importante. Avalie a gente para essa nossa informação chegar a muito mais pessoas. Também, Edma, a gente está com o espaço aberto no @Toque da Saúde, na thumb do episódio. Então, qualquer dúvida, qualquer comentário, coloca lá desse episódio, como por exemplo de hoje. É isso, mas vamos ao que interessa? Bora, Rafa! Vamos falar de um assunto que a gente também gosta bastante. Muito, né? A gente vive 24 horas em prol disso. Muita gente malha por conta disso, né? O assunto é verdade. Isso aí é polêmico, nem entra nessa. Bom, mas a nutrição tem um papel muito, muito, muito além de ser calorias, de contar calorias, né, Rafa? A nutrição, auxilia muito a nosso sistema imune também. É verdade. E será, Rafa, que a gente come quando criança? E será o que nossa mãe comia quando a gente está grávida? Será que isso afeta também o nosso estado de saúde hoje? O que você acha, Rafa? Eu acho que sim. Mas eu acho que ninguém melhor do que uma nutricionista para ajudar a gente a resolver essas questões, né? Então, Belisa Alves, muito obrigada por você ter topado estar aqui no Toque da Saúde. Seja muito bem-vinda. Eu já queria que você não responda a pergunta da Edma, não. Primeiro se apresenta e depois a gente vai desenrolar isso tudo. Oi, muito obrigada, né, pelo convite, por estar aqui com vocês, por ter essa oportunidade de estar aqui com vocês. Eu me chamo Belisa Alves, eu sou nutricionista formada pela Universidade Federal de Pernambuco, e aí eu gosto de sempre trazer essa formação porque é um motivo de orgulho para mim. Eu fui a primeira a me formar no ensino superior e no ensino superior público da minha família biológica, então, assim, eu aprendi que a gente precisa contar com orgulho a nossa história. Então, isso aí é um motivo de orgulho para mim. Eu sempre fui, né, na graduação, uma nutricionista em formação um pouco inconformada com as iniquidades em saúde. As coisas não encaixavam muito na minha cabeça de, poxa, como é que a gente foca tanto nessa parte clínica e de formação de músculos e a saúde no geral, né, da população do Brasil. Então, isso me fez caminhar por caminhos além da clínica, sabe, em paralelo à clínica. Tanto na graduação, tanto no pós. Eu fiz residência multiprofissional em saúde coletiva, então eu consegui enxergar o funcionamento, a gestão mais ampla assim, da saúde, consegui observar como é que funciona, como é que as questões de nutrição não estão somente no indivíduo. A gente tem a questão da autorresponsabilidade, mas a gente também tem a questão coletiva. E também tem uma especialização em materno-infantil, que é hoje o principal, né, carro-chefe da minha atuação. E hoje, a minha bandeira que eu carrego é de levar para as pessoas, fazer com que as pessoas consigam compreender que a nutrição é uma potência, tem um poder muito grande de transformação de vida, sabe? E a gente começa essa transformação nesse início da vida, sabe? A gente tem um poder de transformar, a próxima geração, a gente está com isso aqui na mão, a gente dá para fazer esse cuidado nutricional agora, a partir da gente adulto que quer virar mãe, que quer virar pai, com as crianças de hoje, a gente tem esse poder na mão. A nutrição tem essa potência de transformar vidas. Legal. E o que você quer dizer, Belusa, com a responsabilidade social que a gente tem na nutrição? No sentido de que a gente sempre está inserido em um ambiente. A gente está inserido no nosso ambiente particular, na nossa casa, mas
O ambiente também acaba direcionando, onde a gente mora, acaba direcionando o nosso consumo alimentar, entendeu? A gente chama que existem ambientes, digamos, que favorecem o consumo de alimentos ultraprocessados. Existem bairros, né, que cada esquina tem uma hamburgueria. Então, isso acaba direcionando a pessoa a consumir mais, entendeu? Entendi. Você está falando com uma criança que foi criada pão com ovo. Eu era muito ruim para comer, já falei isso, mas não sei se eu falei isso aqui, mas eu devo já ter falado. E muito chata mesmo para comer. Aquele programa Chato para Comer foi baseado em mim na infância. Mas eu hoje sou muito boa para comer. Hoje eu experimento, gosto, como de muita coisa. Não sei por explicar assim o porquê deu essa virada de chave, mas hoje eu me considero boa para comer. Eu como bastante variedade, exceto o fígado que eu não como de jeito nenhum. Mas eu queria saber assim, como partiu o seu interesse depois de uma residência em saúde coletiva? Por que você teve esse interesse em estudar gestante, crianças? O que te chamou a atenção nesse mundo em particular? É exatamente por aquilo que eu falei no comecinho, é o ponto inicial que a gente pode trabalhar, sabe? Muitas vezes acaba sendo ou mais fácil ou mais difícil a gente trabalhar a alimentação com um adulto. Existem adultos mais resistentes a modificações, justamente porque hábitos alimentares, eles começam a ser trabalhados, construídos nessa infância. Então, a gente tem até o costume de usar esse termo, né? Eu tenho um paladar de criança, um paladar infantil, e a gente já remete àquele adulto que não come praticamente nada, só come salgadinho, só come um tipo de padrão de comida. A gente acaba remetendo a isso. Só que é na infância que a gente tem esse poder de transformar a saúde. E aí, por que eu falo de transformar, né? Deixa eu traduzir aqui. Transformar a saúde no sentido de que tudo que a gente faz nesse período inicial de vida impacta na saúde. A gente chega nessa formação ali na gestação com a genética do pai, da mãe, mas a gente consegue modular a saúde de uma forma que, eu vou ser mãe e meu esposo, eu tenho diabetes, meu esposo tem hipertensão. Óbvio que essa criança provavelmente vem com esse traço genético, mas eu cuidando da saúde, tanto minha na gestação quanto dela, principalmente nessa primeira infância, eu consigo que o organismo dela não expresse isso praticamente a vida inteira. Óbvio que sempre no contexto ao qual ela vai estar inserida na infância, na vida adulta. De toda forma, não adianta se eu fiz esse trabalho inteirinho, agora aqui nessa infância, nessa adolescência, e virou um adulto que a alimentação é 90% inflamatória, 90% industrializado, então eu estou favorecendo que a doença se expresse, entendeu? Então é nesse iniciozinho que a gente consegue dar essa dança, sabe, no organismo, de aqui, tô montando um organismo que seja favorável para ter saúde, para não ter essas expressões de doença no corpo. E também hábitos alimentares. Eu falei que eu não sabia quando eu dei a virada, mas aí você falando, eu lembrei quando deu a virada. Na verdade, eu li um livro que chama Por que Engordamos? E esse livro me fala muito sobre alimentação in natura, né? E aí esse livro me fez e me incentivou, assim, a comer melhor. Eu acho que tinha falado que não sabia, mas foi bem clara a virada, assim, depois que essa informação entrou na minha vida. Mas, de fato, o que você falou, como eu falei, como eu fui criada muita coisa de pão, gostava muito. O pão é uma coisa que hoje eu olho e ainda tenho uma memória afetiva muito grande. Eu tenho muita vontade, eu tenho muita dificuldade de resistir a pão, assim. Hoje, pela informação, que eu tenho assim, a sorte de estar aqui no Talk conversando com muita gente, a saúde ser uma prioridade na minha vida, hoje eu consigo também fazer escolhas, né? Porque eu sou uma adulta que racionaliza as coisas. Mas, de fato, por ter vivido nesse ambiente, com certeza é uma escolha muito mais difícil para mim que se eu não tivesse, de repente, passado por isso. Mas eu queria que você detalhasse um pouquinho mais, assim, para mim. Por que esses dias iniciais, assim, se tornam tão importantes na construção dessa saúde? Você pode destrinchar pela parte comportamental ou pela parte mais fisiológica, você que sabe. Certo, deixa eu destrinchar, porque a gente acaba sendo comum, né, para quem era da área da saúde, tantos dias, 2000, lá vai o trem de dias. Então, deixa eu destrinchar aqui para quem está ouvindo isso. Quando a gente fala primeiros dias, é porque esse organismo está se formando,
sabe? Esse organismo está em intensa formação, intenso desenvolvimento, tanto físico, tanto de estrutura mesmo ali física, quanto desenvolvimento cerebral, e aí esse desenvolvimento cerebral, desenvolvimento cognitivo, quanto desenvolvimento do nosso sistema imune, entre outros processos aí que constroem, né, o nosso organismo. E também a formação de hábitos alimentares. Tudo isso acontece intensivamente nesses primeiros dias de vida do bebê, da criança. E aí, como é que se chegou nessa questão de dias, né? Por que a gente fala em dias? Porque, inicialmente, a gente falava os primeiros 1000 dias de vida do bebê, a importância dos primeiros 1000 dias de vida do bebê, que aí a gente contava gestação, esse bebê intraútero, e essa criança, esse bebê quando nasce, até o 2º ano de vida. A gente contabilizava isso como a principal ocorrência de intensa atividade. Só que, com o desenvolver dos estudos, a gente começou a enxergar que o corpo, antes de engravidar, ele também interfere. É um corpo que engravida e está totalmente desregulado, totalmente inflamado, ele já começa a gestação de um jeito. E um corpo que é de alguém que já está preocupado com a saúde, que se alimenta a maior parte assim da semana com a alimentação mais saudável, que faz exercício físico, a gente já tem um corpo mais modulado, né, para a saúde. E aí a gente encaixou ali mais 100 dias, que seriam esse período pré-concepção. Aí a gente vai mais para frente, né? Os estudos vão mostrando que esse período é de intensa atividade, intensa formação, tanto cerebral da criança, tanto cognitiva, que é o aprendizado cognitivo, a gente fala, a gente consegue enxergar isso, né? Essa criança que que aprende a pegar rápido o brinquedo, essa criança que interage rápido, sabe? Isso tudo é desse aspecto cognitivo, são esses aprendizados que a gente vai enxergando. E a questão também da modulação do sistema imune. Esse sistema imune, ele começa na gestação, certo? Então, olha que responsabilidade, né? Esse sistema imune está sendo formado principalmente pelo intestino da mãe, nesse iniciozinho, e aí ele vai ser passado para o bebê, certo? A gente conseguiu observar que não para só nos 2 anos de vida. Até os 5 anos de vida, a gente ainda tem esses processos em intenso acontecimento. Então, vem meio que como um alerta para os pais e cuidadores de, não para agora não, entendeu? Se você recebeu orientação, conseguiu, a gente tem algumas orientações, né, de, por exemplo, açúcar, de preferência, que não seja dado até o 2º ano de vida, porque ele interfere nesses processos bioquímicos do organismo, e aí a gente fala, a gente chega, né, nesses 2.200 dias, porque a gente soma agora 2 anos de vida do bebê fora, né, do útero, mais até os 5 anos de vida dele, e o período de gestação de pré-gestação de pelo menos 3 meses para cuidar desse organismo, certo? É um tempo mínimo assim, para conseguir cuidar desse organismo. Porque às vezes o que acontece é assim, Rafa e Edma, a gente fala, segura até os 2 anos de vida essa exposição a açúcar. E a gente fala açúcar assim, adicionado, sabe? Açúcar a gente tem em todos os alimentos, praticamente. Mas quando a gente fala açúcar, é porque a gente, adulto, população, a gente sempre adiciona muito, a gente consome muito produto adicionado de açúcar. E o que acontece é muito, segura até tal idade. E parece que se faz uma corrida, uma ansiedade de chegou aos 2 anos, pronto, agora a gente vai dar um monte de açúcar. E praticamente, muitas vezes, muda o padrão inteirinho da alimentação da criança, sabe? Porque agora pode, sabe? Beleza, Agora isso pode, é muito comum, essa marca não de é? 2 anos, ela é muito difundida, né? Eu tenho amigas próximas com criança e eu estou escutando elas falarem, antes de 2 anos não vai fazer isso, antes de 2 anos não vai fazer aquilo. Ficou muito Exato. marcado essa referência, né? Exato. E aí esse acréscimo de dias agora, né, é para trazer esse alerta de vamos cuidar, vamos ter essa atenção do cuidado, não é uma linha de chegada de bater os 2 anos, agora vamos transformar em um padrão totalmente negativo, Já viu sabe? um adulto que pode, né, comer qualquer coisa, escolher o que quiser comer e tal. Isso, exatamente. E uma tecla que eu sempre bato com toda família que chega para atendimento. Vai começar a oferecer alimento para criança. Como é que tá a alimentação de vocês aí em casa? Tá ruim? Então pega o bonde aí andando
e vai reestruturando a alimentação, porque vai chegar em um momento que a criança... Chega um momento, não. A criança sempre vê e ela espelha o que ela vê. Então, ela aprende a comer vendo o adulto comer. Ela aprende a escolher os alimentos também vendo o adulto escolher. Só que, quando vai chegando a essa idade, 1 ano, 2 anos, 3 anos, ela tem mais poder de não, né? Ela tem mais poder de escolha, e aí vai ser muito mais difícil comer algo que não quer que a criança coma e querer que ela coma somente aquela verdura, aquela fruta, sabe? Ter um padrão diferente. Eu sempre falo, pega o bonde andando, vai reestruturando aí a alimentação de todo mundo, que é para trazer pelo menos essa qualidade de alimentação na maior parte do tempo. Não é que nunca vai comer açúcar, não é que nunca vai comer aquela pizza, sabe? Mas a gente precisa ter essa consciência de que primeiros anos de vida, primeira infância, né? A gente precisa cuidar do que é que a gente vai fornecer. É substrato para esse organismo informação, uma intensa formação que esse organismo tá. Então, por que não a gente ter essa atenção, entende? Ó, que bacana saber disso tudo, hein? Você falando no começo, me veio na cabeça a cantina da minha escola, como era horrível. Nossa, eu chegava na escola, era Kinder Ovo quase todo dia, hambúrguer. Eu acho que agora as coisas estão mudando bastante, ainda mais depois desse estudo que você disse, né? Que tá bem difundido. Isso na escola realmente tem acontecido? Tá começando a mudar, sabe? A gente ainda tem muitas cantinas nesse padrão aí, sabe? Mas eu já vejo um movimento muito maior, assim, principalmente até de nutricionista dentro da escola, sabe? Então a gente consegue ter atividade de educação alimentar e nutricional, a gente tem nutricionista também dentro da supervisão dessa cozinha. Então, a gente começa a modificar isso. Ainda existe um padrão de hoje é o dia de trazer fruta. E eu fico passada. Por que não é todo dia? Por que tem que ter um dia de trazer a fruta? Entende? Bem-vinda. A gente tem 1 hora do dia que tem que se movimentar. Assim, verdade. É como se fosse verdade, isso. Verdade. É isso. Mas beleza, eu queria que você entrasse um pouquinho mais em relação aos nutrientes e principalmente as ações diárias que impactam na nossa imunidade. Você poderia explicar a gente como é que isso funciona? Quais são os nutrientes? O que a gente precisa estar atento? E se você puder também, obviamente, eu acho que a alimentação da criança serve para o adulto, né? Muda alguma coisa? Por exemplo, eu vi uma postagem sua, bem interessante, que você postou, sobre não peneirar ou não usar no liquidificador, não é isso? Os alimentos. Isso. Muda alguma coisa quando é uma criança, quando é um adulto? Explica pra gente aí, por favor. Eu até fiz uma postagem recentemente no sentido de que a gente tem no material assim que guia a gente para esse cuidado nutricional, que fala, a partir de 1 ano de vida, a criança deve comer a comida da família. Só que aí eu comecei a refletir bastante sobre isso, né? Mas qual está a qualidade de comida da família? Por que a gente precisa ter esse marco de transição? Eu entendo que, em relação à textura, esse progresso precisa acontecer, que é o que você citou. A gente, quando começa a introdução alimentar, a gente pode começar por comidas mais amassadas. Esse uso do liquidificador, do muito pastoso, isso aí é recomendação antiga, que alguns profissionais ainda fazem, mas que a gente já tem estudos que comprovam que é prejudicial, sabe? Porque a gente precisa tanto da questão dos aspectos sensoriais, a criança precisa estar ali com aquele alimento, né, na íntegra, mesmo que esteja amassado, precisa conseguir tocar, precisa conseguir mastigar, nesse aprendizado do mastigar, e quando a gente peneira, a gente acaba perdendo, por exemplo, uma grande quantidade de fibras, sabe? O progresso ideal se quer amassar, se a família, geralmente é mais pela família, né? Se a família se sente mais segura, a gente começa amassando essa comida, até esse bebê ir acostumando ali a essa novidade, porque é um bebê que sai de um alimento líquido, né? Ou seja, o leite materno, ou seja, uma fórmula infantil, ele sai do líquido total. Então é estranho, né? Qualquer textura de alimento. Mas aí essa progressão precisa acontecer. Se vai começar amassando, amassa cada vez menos, e aí quando esse bebê faz 1 ano, ele realmente precisa estar comendo na textura da família. Mas eu vejo que se pegam muito de que a família come outra comida e faz uma comida totalmente diferente para o bebê. O que não é legal, porque faz a mesma comida para todo mundo, sabe? E a mesma comida do bebê que a gente faz, né, é de dizer alimento, verdura, fruta,
são os cereais, são os grãos, as leguminosas. Então, não tem nada de mistério. É comida, sabe? É comida. Então, esse padrão precisa ir acompanhando. Eu acho até que a família deve acompanhar a introdução alimentar do bebê, né? Entendi. Para poder... Tem uma pergunta com relação a isso. Você chegou a trabalhar com uma população bem carente? Na faculdade, alguma coisa? eu tive experiências, sabe? Eu tive experiências nos estágios. Então, fica mais limitado dessa variedade. É isso, sabe? Que eu quero te perguntar. Variedade alimentar. Como é que quando a gente fala obviamente, de uma reeducação alimentar, a gente quer sempre atingir a grande massa. E o Kevin veio aqui, você conhece ele, a gente começou a conversar sobre isso. O quão difícil é a gente pregar algumas regras, algumas coisas, pensando que as pessoas vão fazer, só que a gente esquece muito disso, da condição dela, em relação a tempo, em relação a dinheiro, e nessa bagagem que ela tem. Como é que funciona isso, Belisa, numa alimentação, por exemplo, uma alimentação considerada saudável, onde... Como é que a variedade entra nisso? É realmente um problema? Isso pode ser substituível? Como é que tá isso? Variedade, nesse cenário, entra como uma variedade possível, entendeu? Tá. E de variedade você diz, por exemplo, não de cores, por exemplo, no meu prato. Seria... coloca verdura, coloca tubérculo, essas coisas. Essa seria a variedade. Isso, porque a gente divide meio que, para ficar mais didático, né? A gente divide em grupos alimentares. E quando a gente divide em grupos, até essa divisão de cores é porque ela significa predominância de alguns nutrientes, sabe? É uma forma didática de dizer, varia por esse formato aí, porque a gente consegue abraçar mais nutrientes, sabe? Aí, dentro da possibilidade, às vezes não acontece de ter 5 cores no prato. Sim. Sabe? Mas se fizer 3, se fizer 2, o que for possível de variedade dentro dessa alimentação, de fruta, verdura, de feijão, sabe? Aí dentro dos grãos tem grão de bico, né? Mas grão de bico é um item que é mais caro mesmo. Mas fazer essa variação dentro da possibilidade. Feijão tem mais de um tipo de feijão, entendeu? Ah, legal. Sempre que possível dar essa variedade. Um arroz, a gente pode... não precisa comprar um arroz integral, que ele é um item mais caro. A gente usa um arroz branco e coloca uma cenoura ralada ali, entendeu? A gente consegue agregar mais valor a esses alimentos. Então, era muito do que a gente fazia, sabe? Fugindo aqui um pouquinho da infância, né? Mas aí quando eu era um adulto. Não, mas a grande parte das vezes eu só tenho cuscuz em casa. Aí a gente falava como agregar um pouquinho mais de valor nesse cuscuz, entendeu? Um item que às vezes fica possível é a aveia. Então a gente insere uma aveia nesse cuscuz, porque a gente já está inserindo fibra, entendeu? Nesse cuscuz. São estratégias pequenas que a gente tem que se adequar à realidade. Nutrição nunca pode ser algo assim, padrão, como a gente fala, né? Pegar uma dieta de gaveta, não dá para fazer, porque quem é a pessoa que chega, não é? Com certeza. E esses nutrientes que você está falando fazendo correlação agora com a imunidade, existem melhores alimentos que interferem positivamente na nossa imunidade? Existem, e existe também essa questão de outras ações do nosso dia a dia, sabe? A imunidade, assim como outros processos do nosso organismo, ela é afetada não só pelo tipo de alimentação, mas ela é afetada também por todo o restante do manejo do nosso dia a dia. Por exemplo, um acúmulo de sono péssimo, sono ruim, a pessoa que tem muitos episódios de insônia, sabe? Ou então não é nem por insônia, são pessoas que trabalham, né, à noite, trabalham essa madrugada, então são questões que afetam a imunidade. O consumo de alimentos muito inflamatórios, que aí é a maioria dos produtos industrializados, né, ultraprocessados, que tem componentes que afetam, né, essa bioquímica do nosso organismo. Tudo isso tem o poder de afetar nossa imunidade. A imunidade, o carro-chefe dela, assim, sabe, é o nosso intestino. 70% da imunidade vem do nosso intestino, porque é ele ali que libera um componente, né, o anticorpo, que a gente chama, que vai ser o soldado que vai na frente quando chega algum patógeno, algum corpo estranho no nosso organismo, sabe? Então, é do intestino que é lançado.
Então, a gente precisa, aí a gente já está linkando esses dois assuntos, né? Imunidade e o intestino, de como desse intestino saudável. Porque se eu não tenho esse cuidado com a alimentação, se eu tenho uma rotina muito agressiva, né, para o meu organismo, como é que eu estou cuidando da minha imunidade? Geralmente são pessoas que qualquer exposição já ficam doentes, entende? A gente precisa cuidar desse intestino, principalmente, é a via de regra assim, vamos cuidar, o que é que está acontecendo? Vamos cuidar do intestino. O intestino está ligado aí a muitos processos do nosso organismo. E essa imunidade também, 70% vem daí. Boa. E os nutrientes, assim, mais na infância, com relação à imunidade, se você pudesse dar umas dicas assim. Óbvio que tem muito que você falou. Experimentar, acho que muito isso, né? Dá para criança. Eu me divirto, vejo os vídeos aí dos meus conhecidos que têm filho comendo brócolis, a criança fazendo careta para algumas coisas, né? Outras gostando. Eu imagino que a sua sugestão seja dar o máximo possível de variedade, deixa ver o que ele faz careta ou não, né? Mas o que você sugere de, assim, de importante? Ela tem que experimentar que tipos a criança, para a gente pensando mais nesse caminho agora da imunidade, do intestino. Até a textura, né? É uma coisa que ela falou que eu não fazia ideia da importância disso. Você não tem reparado que você tem visto crianças comendo mais o alimento em si do que antigamente? Eu tenho reparado isso. Sim, acho que sim. Mais os pedaços, né, do alimento, do íntegro. Antigamente era muita papinha, né? Muita coisa, muita papinha. Exatamente. Porque a gente precisa, né, dessas fibras, né, no nosso intestino para ele conseguir funcionar. E aí, quando a gente fala para a imunidade, vamos fazer um fluxo aqui, né, pegando dessa criança e a gente falar da gente também enquanto adulto. A primeira formação da microbiota intestinal, desse intestino, desse bebê, vem a partir da mãe, porque a partir do parto, ele tem esse primeiro contato e se começa a se colonizar esse intestino dele, começa a colonizar esse intestino desse bebê, certo? E aí, a partir daí, a gente tem primeiro leite materno, certo? Que vai fazer essa colonização desse intestino. Quando eu falo colonização, é porque o intestino da gente, ele é repleto de micro-organismos, benéfico ou maléfico. A gente que vai ajudar, né, essa dança do intestino de alimentar ou os micro-organismos benéficos ou os mais maléficos, certo? E aí, nessa infância, é leite materno. Quando inicia a introdução alimentar, a gente dá preferência para esses alimentos in natura, esses alimentos mais naturais. A gente foge total, assim, do processamento de alimentos, sabe? O máximo possível, principalmente até esse primeiro ano de vida. Ele precisa conhecer não só, o corpo dele precisa conhecer não só para esse funcionamento, mas ele também para essa formação de hábito alimentar, certo? E aí, nesse crescimento desse bebê, dessa criança e adulto, que a gente consegue fazer esse apanhado, alimentar esse intestino para a gente ter uma imunidade boa, para a gente ter esse soldado de defesa saindo tranquilamente do nosso intestino. Como é que a gente faz isso? A gente faz alimentando através de probióticos e pré-bióticos, que aí eu vou dizer aqui algumas opções, né, que a gente consegue fazer dar esse substrato para os nossos micro-organismos. Que aí a gente encontra em quê? Em iogurtes, né, esses iogurtes naturais, não esses iogurtes assim, que é de morango, bem misturado, mel, um monte de coisa, não. É o iogurte natural, aquele que não tem aquele melhor gosto do mundo, né? Pra gente que veio de... Azedo. A gente pode misturar aí com uma fruta, a gente pode misturar com mel de casa, mas esse natural vem primeiro, certo? A gente utiliza fermentados, que aí eu não sei se vocês já provaram, né? Mas aí o kombucha, o kefir, vocês já experimentaram? Sim. Eu já experimentei, mas de garrafa industrializado. E não gostei muito. Não gostou. Tem um gostinho meio travoso, assim mesmo. Mas é uma possibilidade. Mas você está dizendo isso para criança já? Já pode dar? A gente consegue inserir isso a partir dos 2 anos de idade. É mesmo? Por exemplo, a gente consegue inserir nessa alimentação. Aí, a partir de 1 ano de idade, a gente consegue inserir esse iogurte natural, sabe? A gente consegue inserir esses derivados de leite para poder fazer, né, participar dessa colonização
do intestino. Outros alimentos que a gente pode utilizar, as sementes, semente de linhaça, semente de chia, variar entre essas sementes. E a gente consegue fazer uso também na criança, mas de preferência que seja em formato de farinha, de farelo, para não haver esse risco de engasgo, sabe? Nesse comecinho aí de aprendizado a mastigar, a engolir. Então, a gente consegue colocar assim, amassar uma banana, ou então a banana, se for usar a banana inteira mesmo, a gente faz ela como se fosse empanada, né? Nessa farinhazinha, e oferece para o bebê. E aí a gente fala, eu estou falando isso aqui, mas todo mundo vai pegando porque serve para o nosso intestino também. Uhum. Tá? Sim, sim, Aí, sim. Várias dicas. Tô vendo que eu não faço nada disso, já tô anotando aqui. Anota, porque é isso aí que ajuda a equilibrar, né? Intestino, micro-organismo no intestino é ter esse equilíbrio. A gente não vai retirar os micro-organismos maléficos do nosso intestino, eles precisam estar ali convivendo em equilíbrio, mas a gente ajuda, né? Aos benéficos a se expressarem mais, a terem mais ação, né? Mais atividade. E aí, essas sementes, as fibras, né? Também de aveia, o que mais que a gente pode colocar aí? Cebola, alho, sabe? Tudo isso a gente pensa, não, é besteira, que eu não vou botar, mas isso favorece também a nossa microbiota, sabe? E aí as verduras cruas, cozidas, as frutas, sabe? É trazer essa variedade tanto de formato, porque às vezes a gente se prende, eu não gosto desse alimento, mas às vezes só comeu de um formato, sabe? Existe até uma análise que diz que a gente precisa consumir pelo menos de 12 a 15 vezes aquele alimento. E um alimento, a gente tem milhares de formas de fazer esse alimento. Então, não dá pra gente dizer que não gosta do alimento assim logo de cara. É verdade. Eu, por exemplo, gosto de todas as versões da mandioca. Aipim ou macaxeira, depende da região do Brasil que você está ouvindo a gente. O alimento bom, né? Que de qualquer jeito fica bom. Delícia. É uma delícia. E outro formato da gente fazer essa colonização, mas aí com o acompanhamento, né, nutricional, acompanhamento médico, é quando a gente faz uso, né, dessas cepas, né, que a gente chama de cepas, desses micro-organismos que a gente faz aquela modulação de probiótico, estou tomando um probiótico. Aí isso a gente faz modulando, a gente faz em farmácia de manipulação, por exemplo. Mas eu consigo com a alimentação, caso eu não consiga por algum motivo, entra o probiótico? Isso, a maioria das vezes a gente consegue com a alimentação. O que a gente faz nesse período crítico de desenvolvimento que a gente está falando aqui, que são esses primeiros dias de vida, na gestação, por exemplo, gestante atendida por mim, se houver a possibilidade, eu sempre falo, vamos ficar variando aí os probióticos, né, manipulados mesmo, para a gente agregar na alimentação, porque na alimentação, principalmente na fase da gestação, varia muito, sabe? A gente às vezes tem um primeiro trimestre aí de gestação que a mulher não consegue nem comer direito, porque enjoa muito. Então a gente às vezes precisa lançar mão da suplementação para que esse organismo esteja recebendo, principalmente nessas fases de muita necessidade, que é, por exemplo, a gestação. Agora, é um termo que eu achei interessante quando eu pesquisei para a gente estar aqui nessa conversa hoje, que é tentantes, que eu imagino que é o momento quando a mulher está para engravidar antes, né? Eu não conhecia esse termo, achei interessante. Você, na sua prática, você vê uma predisposição da mulher realmente a mudar porque quer engravidar? Você vê uma disponibilidade maior nesse momento? É um momento de tomada de decisão importante? Ela se abre para realmente novos hábitos? Eu queria saber um pouco da sua prática agora. Certo. Não é a maioria, assim, dos meus atendimentos, as tentantes. E até eu usei esse termo, é porque acaba ficando comum para quem está na prática, né? Eu até comentei com meu irmão, eu usei esse termo, o que é tentante? Eu falei, é mesmo, né? Às vezes a gente usa termo que só quem está ou vivendo isso, né, nesse processo de tentar, ou o profissional é que sabe. Mas é isso, é quem está tentando engravidar, é o casal que está tentando engravidar. Mas não é um movimento ainda muito grande, sabe? Pelo menos não na minha prática clínica, mas eu vejo sim um movimento assim, a partir também de outros profissionais que está começando essa conscientização, sabe? O cenário ideal é que todo mundo que deseja ter filho um dia, se
eu até fiz essa postagem essa semana. Se tem alguém aí no grupo de amigas, de amigos, dizendo, acho que eu quero engravidar esse ano, então manda essa postagem, porque é justamente para trazer essa consciência de tá pensando, tá querendo, então vamos tentar dar uma organizada na casa aí, sabe? Não é o que acontece, porque a gente geralmente tem um movimento de descobre-se a gravidez. A pessoa nem até estava aberta para engravidar, mas foi só porque aconteceu mesmo, entendeu? Mas existe o movimento dessas mulheres que tentam engravidar, e aí, a maioria das vezes, quando vem, é porque já ocorreu uma gravidez e houve uma perda gestacional, e aí quer engravidar e não está acontecendo, e a gente precisa olhar, né, esse cenário do corpo, do organismo dela, para ver o que é que está disfuncional e a gente trabalhar aí. Às vezes a questão é estrutural, desse aparelho reprodutor, às vezes é uma questão do próprio parceiro, então a gente tem exames para fazer também nesse parceiro, e a gente precisa que essa alimentação esteja alinhada, né, desse casal que tenta. E aí a gente consegue organizar o organismo. E eu sempre falo, o mínimo do mínimo são 3 meses, e isso aí eu falo para uma pessoa que já tem uma alimentação assim, tranquila, sabe? Se vem alguém que, eu vivo comendo, pedindo fast food e quero engravidar, eu peço, vamos esperar mais um tempinho, se está disposta, né? Porque assim, se a pessoa já vem procurar um profissional, algum nível de disposição já tem, sabe? Então eu sempre faço, vamos esperar mais um tempo, fazer uns 4 meses, 5 meses, 6 meses dessa organização, porque esse hábito alimentar é também para essa pessoa, sabe? Há uma motivação muito grande, e aí eu vejo na gestante também, de quero mudar minha alimentação, porque eu estou pensando no meu filho, e eu acho maravilhoso, e aí eu aproveito também para ir plantando, né, essas sementinhas de reeducação alimentar para essa mulher, sabe? Porque esse bebê vai sair. E esse autocuidado com a alimentação, eu desejo também que fique com ela. E aí eu tento fazer isso também no meu trabalho, sabe? Sei. E aí agora eu quero aquele momento venda, tá, Belisa? Aquele momento que tu vai se vender agora. Você e, óbvio, todas as nutricionistas, né? Porque hoje, assim, a gente vive um momento que não é difícil achar informação. Ela está aí disponível, o próprio Talk, a gente entrega muito conteúdo aqui, se a pessoa for organizada e escutar semanalmente, ela tem uma boa referência de informação com bons profissionais para cuidar. Mas assim como você, a gente também é profissional de saúde e a gente pensa assim, por que eu tenho que ir no nutricionista? Se eu tenho já tanta informação, qual é o diferencial que eu vou ganhar quando eu me disponho, seja financeiramente ou de tempo, né? Seja qual for a demanda, todas elas ao mesmo tempo, o que eu ganho tendo um acompanhamento de um nutricionista? E aí eu queria que você falasse, principalmente, vamos focar hoje nessa fase, né? De tentantes, de gestante e depois com a criança na minha casa. Quais são os principais benefícios que você acha que a pessoa tem quando ela tem um profissional da nutrição junto com ela? Edma, eu sempre olho assim. A gente tem muito, como você falou, a gente tem muita informação à nossa disposição. E isso é maravilhoso, sabe? E às vezes nem chega, né? A gente acha, tem muita informação, mas tem muita gente que não chega à informação básica. Mas a gente tem, isso é um fato, a gente tem muita informação circulando. Mas a diferença de se procurar um profissional, ou seja, da área de vocês, de educação física, ou seja, um nutricionista, é que a gente pega essas informações, a gente faz aqui, ó, o roteirinho, a gente liga os pontos e a gente cria um fluxo possível para você seguir. Se fosse só por ter informação, a gente não tinha tantas pessoas com dificuldades em ter saúde, né? Não ter doenças, de conseguir colocar uma alimentação que dê mais saúde na maior parte do tempo. Se fosse por ter informação, isso não existia. A gente não tinha esses cenários tão crescentes de doença na nossa população. Mas aí é isso que a gente faz, é isso que eu faço. Eu ligo esses pontos, sabe? Introdução alimentar acontece muito de a mãe chega com assim, olha, eu li isso, eu sei que tem que fazer isso. Isso aqui eu conheço. Eu já aprendi sobre isso. Raramente eu pego uma mãe que é leiga no assunto.
A mãe já viu de tudo. A mãe já viu de tudo. Mãe pesquisa, né? Olha, parece que é 9 meses, é uma pós-graduação em ser mãe. Ficam 9 meses pesquisando, sabem tudo. Exatamente, e a mãe viu tudo. Só que o que é que aconteceu? Ficou muita informação, o que é que se faz com isso? Entendeu? Aí a gente vai lá e liga os pontinhos. Ó, isso aqui você vai andar para cá, isso aqui você anda para cá, isso aqui você anda para cá. Eu sempre digo a palavra, né? Minha função é conduzir nesse processo, sabe? Eu gosto dessa palavra porque é condução. Eu gosto de construir que a pessoa que eu atendo construa essa autonomia, essa liberdade. Eu não quero nenhum paciente grudado em minha vida inteira, sabe? Eu quero que ele tenha essa autonomia, que ele consiga, poxa, eu entendi como eu consigo fazer isso e leva para a vida, sabe? E leva para a vida. É isso que eu gosto de construir. É para passar por mim. Por mim é para passar. Eu ajudo aqui, ó. A gente organizou aqui, segue a vida. E você consegue fazer isso. Você segue com informação, com conhecimento. Conhecimento é poder. Então você segue com esse poder do entendimento da alimentação, de isso aqui eu escolho quando isso acontece, isso aqui eu posso fazer isso quando acontece, entendeu? É isso por isso que é importante. Principalmente nessa fase que a gente trouxe bastante aqui, desse início de vida, porque tudo importa, eu sempre falo, tudo nessa fase importa, é uma fase crítica de desenvolvimento, a gente usa esse termo mesmo, porque tudo está assim, ó, rapidamente acontecendo nesse organismo desse bebê. Então, vamos aproveitar, é uma oportunidade, é uma janela de oportunidade que a gente não pode perder. A gente tem aqui nas mãos, a chance de construir uma geração bem mais saudável do que essa. Nossa, que legal, hein? Foi uma aula para mim, Edma. Muita coisa que eu não fazia ideia. E eu achava legal, que sabia. Rafa. Mas talvez a gente não tem filho, né, Rafa? Também talvez seja por isso. Mas quando a gente fala também, mas quando a gente fala de nutrição, é igual movimento. Óbvio que tem algumas coisas que servem mais para uns do que para outros, mas tem uma base onde qualquer pessoa tem que saber, teoricamente, para poder realmente ter essa autonomia que você está falando que você dá para os seus pacientes, né? Então, tem muita coisa aqui interessante que eu não sabia da importância real. Isso me marcou muito, essa textura. Então, propaguem aí essas informações, porque é exatamente isso. Tem muita informação, mas às vezes a gente pega, conhece ali aquela pessoa que está do lado, aquela amiga está fazendo de um jeito, aí dá um toque, isso aqui, eu ouvi desse jeito, dá uma pesquisada melhor, porque faz diferença. Tudo que é feito, como é feito, o tipo de comida, a forma de oferecer, sabe? É essa questão comportamental que a gente precisa trabalhar também, então tudo importa. A gente está ajudando a modular esse ser humano aí em desenvolvimento. Nossa, legal. Então, por isso, Toque da Saúde, galera, você que está ouvindo aqui, por favor, compartilhe esse episódio. Importantíssimo. Todo mundo que comeu papinha tem a obrigação de encaminhar esse episódio para alguém que também inclusive para sua mãe. Por favor. Mas a sua fala serve para muitos profissionais de saúde, né? A gente acha que o leigo, né? Eu agora na fala do leigo, tá? A gente acha que a gente tem as informações suficientes, mas o profissional tem muito mais, e mais importante, ele sabe o que você falou, ele sabe individualizar para o seu caso, né? Eu acho que o grande lance hoje em dia é o profissional que te olha como indivíduo, com as suas características, com as suas limitações, com a sua bagagem. Então, por mais informação que você tenha, se você pode, procure um profissional da saúde para te orientar, seja ele qual for a especialidade. Tem uma frase que na educação física é bem engraçada, tem muitos treinos na internet, mas o seu não está lá, né? Então, por mais informação, de forma geral, a gente traz aqui, já dá para dar uma orientada, mas se você puder, sempre que possível, escolha profissionais para te orientar. Certo, Rafaela Brandão? Certo, e agora a gente vai entrar nas nossas perguntas finais, hein, Belisa? Tá preparada? Vamos, porque foi facinho essas aí que a gente falar de nutrição para ela é fácil. Vai fluindo. É isso, por isso que a gente agora puxa o gancho aqui, ó, pra gente. Mas beleza, a gente tem umas perguntas que a gente faz para todos os convidados, tá? Pessoal, responda o que você quiser. Você não é nutricionista mais agora, você só a Belisa Alves. Tá certo. O que é saúde para você? Essa é uma pergunta bem profunda. É profunda. Eu acho que saúde... A gente tem aquelas definições, né? Que saúde é isso, aquilo, outro.
Mas tá, vamos lá. Como eu consigo enxergar hoje, saúde é a gente minimamente conseguir ter esse equilíbrio da alimentação. E aí, equilíbrio no sentido de o que a gente coloca para dentro e a gente poder ter essa disponibilidade de alimento. Que aí a gente entra nessa questão muito social, né? A gente está numa fase aí tremenda de tudo muito caro. Aí a gente fala, verduras e frutas, já teve realmente épocas melhores, sabe? Mas a gente poder ter acesso, que aí foge do individual, né? Essa disponibilidade, esse acesso, isso foge do individual. Mas indo um pouquinho mais para o individual, é a gente fazer essas escolhas, como o Edma falou no começo, eu sou adulto, então hoje eu faço essa escolha. A gente tem que se autorresponsabilizar pelo que a gente pode se autorresponsabilizar. Então, se a gente tem escolha, para ter saúde, a gente precisa ter essa consciência. E é até um movimento que eu vejo, a gente vai ficando mais velho, né? Os amigos da gente vão ficando mais velhos também. Aí eu vejo já um movimento de não tá mais aquela turma que fazia loucuras com alimentação, sabe? É todo mundo já de, opa, vamos se mover, opa, vamos comer melhor aqui pelo menos 90% do tempo, sabe? Então, eu acho que saúde é esse equilíbrio da alimentação. Eu digo, começa com a alimentação, eu vou puxar a sardinha para minha área, mas sem nutrição não tem corpo, sabe? E eu não estou falando de corpo, de formato de corpo, eu estou dizendo assim, de corpo de vida. Sem o alimento, a gente padece, sabe? Então, essa alimentação é a base. E aí a gente vai envolver outros aspectos da nossa vida, né? Essa questão de saúde mental, a saúde física, que aí não vai só para o alimento, vai para esse movimento, esse treino. A gente precisa ter corpo funcional, sabe? Eu vejo hoje os mais velhos que não tiveram isso, não tiveram informação ou não agiram mesmo para isso, que uma queda leva a uma fratura muito grande, sabe? E a gente precisa de corpo forte, funcional, não é para ter um corpo de fulano ou cicrano, não. É para a gente conseguir viver e viver bem, sabe? É a gente diminuir, né, essas exposições que são agressivas para a gente. Então, a gente precisa ter um corpo funcional nesse sentido de consigo caminhar, consigo abaixar, consigo varrer uma casa, sabe? Consigo me acocorar para pegar algo. Eu hoje enxergo um treino muito como isso, né? A busca da saúde. Vou acompanhar aqui meu envelhecimento e tentar fazer ele do mais saudável possível. E a questão de saúde mental. Todos esses pontos tem o coletivo e tem o individual, sabe? O coletivo, às vezes, a gente não consegue mover muita coisa. Mas aí eu deixo essa mensagem até aqui. O do que for do seu individual, faz essa reflexão aí. O que é do meu individual que eu consigo mover, que eu consigo ter uma ação para modificar? E comece, porque a vida, a gente vai envelhecendo e o tempo cobra da gente, né? Ó, você fez muita coisa aí com o seu corpo, vamos aqui, deixa eu passar aqui no cartão o que você fez, porque vamos cuidar, vamos se mover, vamos dar função para o nosso corpo, musculatura para o nosso corpo, porque a própria bioquímica do nosso organismo, quando vai envelhecendo, ela pede esse auxílio, entendeu? Então, reflete aí e vê o que é que você pode fazer hoje pela sua saúde, nesse funcionamento, dentro do possível, né? Porque a gente sabe que tem muitas realidades acontecendo e muitas realidades difíceis também. Então, eu acho que tentar esse equilíbrio, sabe? Entre essas esferas de quem nós somos, né? No corpo, no físico, na alimentação, no mental. Legal. Boa. E uma experiência inesquecível? Eu vou dizer uma bem recente, porque me marcou muito. Como eu falei aqui, eu sempre tento, vou atendimento para meu bebê, vai começar a introdução alimentar. Ótimo, como está a alimentação da família, sabe? Eu sempre puxo para ir. E aí eu recebi um relato dessa mãe, dessa bebê, dizendo, Belisa, eu fui fazer o que você disse, a gente está acompanhando, né? Ela e o esposo, a gente está acompanhando o preparo da alimentação dela. Ela disse, Belisa, eu nunca mais tinha sentido o gosto natural de um chuchu, de uma cenoura, porque já estava no automático usar esses condimentos, né? Que são os condimentos prontos, tipo quinó, etc e tal. E ela disse, não, nunca mais tinha sentido o gosto natural. E está sendo uma experiência fantástica para mim. Eu escutei aquele áudio 300 milhões de vezes, porque
É isso, sabe? E é isso que passa, que é a transformação da nutrição, é você ter esse conhecimento, sabe? Ela pode acabar de novo usando esse condimento, porque já é um hábito, hábitos são formados, a gente precisa ali trazer para a consciência para modificar, mas eu tenho certeza que ela nunca mais vai olhar do mesmo jeito para um preparo de uma comida, sabe? Verdade, com certeza. E se você pudesse escolher uma pessoa para dar aquela caminhada longa, para você fazer aquelas perguntas que você sempre quis fazer, quem seria essa pessoa e por quê? Aí precisa ser da área, alguma coisa assim. Não, qualquer pessoa no mundo, viva ou morta? Ai, vamos lá. Puxa, que pergunta. Essa é difícil. Gente, né? É bem difícil. Até porque é uma só. Exatamente. Tá, vamos lá. Talvez fuja um pouquinho até da temática de nutrição, sabe? Mas eu acho que na minha cabeça, eu vou tentar aqui traduzir, que na minha cabeça tá encaixando tudo. Eu acho que Malcolm X. Por quê? Porque eu acho que, assim, né? Além desse olhar que eu tenho para todo mundo que eu atendo, uma visão mais ampla, dentro dessa visão mais ampla, eu também carrego essa questão racial, entendeu? Então, eu acho que fazer essa caminhada com Malcolm X seria resgatar, né, alguns saberes dele, porque minha caminhada, ela também é sobre fazer também para a minha população negra, sabe? Eu tenho alguns sonhos grandes aí de construção, de alguns, eu não vou dar spoiler, né? Mas um dia vocês verão. Mas então eu acho ansiosa. Com certeza. Mas eu acho que essa caminhada seria para isso, para trazer um resgate. Eu sou uma pessoa que eu tenho bebido bastante nesses mais velhos, antigos, sabe? Então eu acho que essa caminhada seria para trazer tanto fôlego, porque às vezes em algumas caminhadas de luta a gente perde fôlego mesmo. Então eu caminharia para trazer esse fôlego novo e aprender, né, algumas coisas, trazer alguns saberes dele, para eu tentar fazer essa transformação para o hoje, né? E como eu poderia trazer para essa minha caminhada do hoje, como eu poderia afetar mais pessoas nesse hoje, tanto no meu individual quanto na minha profissão também. Legal, bacana. Boa. E se você pudesse ter uma habilidade especial, uma habilidade de super-herói, qualquer habilidade, qual seria e por quê? Eu não sei se de super-herói, mas eu acho que é uma habilidade que eu tenho sentido necessidade de ajustar, que é muito de comunicação, sabe? Porque é aquilo, não adianta às vezes a gente ter o conhecimento e a gente chegar no momento e não conseguir passar, sabe? Não conseguir fazer com que as pessoas isso entenda, né? Seja entendido pelas pessoas, que as pessoas consigam. Então, acho que essa habilidade seria de uma comunicação que conseguisse chegar, que essa minha fala, né? Que eu falei lá no comecinho, que é a bandeira que eu carrego de nutrição, transformação, tem essa potência, que a minha comunicação pudesse ser, assim, transformada para que isso fosse passado, assim, geral, fazer aquela varredura enorme assim, de gente, vamos, todo mundo carregar essa bandeira, vamos fazer isso, porque a gente consegue viver melhor, a gente consegue ser melhor, sabe, para si, para a família que a gente está construindo, seja qualquer formato de família que for, de 1, 2, 3 pessoas, sabe? Eu acho que seria essa. Bacana, é uma habilidade de tanto, né? Eu fico pensando assim, Edma, quando a gente conversa sobre movimento, o quanto as indústrias do conforto estão batendo em cima e realmente a pessoa levantar do sofá confortável, sair de frente do computador para poder se movimentar é difícil, mas olha, a nutrição tem um caminho mais árduo que a gente. Que é uma indústria alimentícia que, meu Deus do céu. Exatamente. E são processos que acho que até são mais lentos de se ver, né? Porque o ser humano precisa do que é palpável, a gente precisa do que é palpável. E com a alimentação, nem sempre a gente tem isso assim, o resultado palpável na hora. Com o movimento, a gente até consegue um pouco mais rápido, né? Isso? É verdade, sem dúvidas. Olha, amei essa aula, amei, assim, demais mesmo. Então, acredito que quem está ouvindo a gente também quer saber essa pergunta final aí, onde é que a gente te encontra, beleza? Atualmente, eu faço esse atendimento online, certo? Então, é o @Beliza Nutricionista. Atualmente,
é online, mas aí eu tenho pretensão de utilizar esse local físico em Recife e também em Salvador. Eu tenho meu pezinho ali em Salvador, então eu estou organizando para que eu consiga chegar lá também e expandir por lá também essa transformação da nutrição. Em fevereiro, o seu pezinho em Salvador, não, né? Oi? É só em fevereiro? Não. Não. Em fevereiro tem bastante gente A gente tem também, né? O pezinho em Salvador. É em fevereiro, né? Mas é um amor antigo, essa cidade. Incrível mesmo. Ó, a gente queria muito agradecer, Belisa. Muito obrigado. Galera que tá ouvindo aqui, muito obrigado. E não esquece de compartilhar esse episódio com todo mundo que comeu uma papinha quando todo mundo comeu uma mais papinha. novo. Até porque quem não comeu papinha não tá conseguindo ainda, né? Ouvir Spotify. Então, galera, compartilha esse episódio. A gente tem uma missão muito grande de, obviamente, aprender aqui com o Toque da Saúde, mas de levar informação para quem precisa. E quanto mais pessoas, principalmente pessoas que não têm acesso a certas informações, por favor, repasse que esse é o nosso compromisso social e ético. É isso, galera. A gente se vê semana que vem. Valeu! E tchau, tchau.